Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 6 de outubro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. No ar mais um programa Sala de Opinião. E hoje com uma entrevista sobre o curso de Pedagogia da Faculdade Metropolitana, recebendo a professora Wanderleia, que vai falar sobre extensão, da importância de trabalhar com a comunidade. E tudo isso você vai ter a oportunidade de conhecer esse trabalho magnífico que vem sendo feito pela Faculdade Metropolitana junto à comunidade. Bem-vindo, professora. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada por possibilitar e oportunizar esse momento de reflexão e de discussão sobre o projeto Aprender em Comunidade, desenvolvido pelo curso de Pedagogia da Faculdade Metropolitana. Professor, esse projeto ele vem sendo desenvolvido há quanto tempo? Há 10 anos esse projeto está sendo desenvolvido pelo curso de Pedagogia, que é um processo de teoria e prática a partir das atividades, propostas pedagógicas que são desenvolvidas dentro da Associação Comunitária Paris Carvalho. Professor, hoje nós estamos aqui tendo a visita dos acadêmicos também, presente aqui nos estúdios da TV Porto Velho, para debater esse projeto, e que é algo fabuloso. Sejam bem-vindos. Eu gostaria que a senhora apresentasse os acadêmicos. Tá ok. Com muita honra eu apresento Márcio, acadêmico do 2º período de Pedagogia, Jaqueline, acadêmica do 6º período de Pedagogia, Ana Cristina e Tiago, acadêmicos do 5º período de Pedagogia. Sejam bem-vindos. Obrigada. E vamos... Professora, esse trabalho na Associação Assistencial, que é uma fundação, é um trabalho interessante, um trabalho que já está consolidado há 10 anos. E o resultado disso? O resultado desse trabalho, como é um trabalho de natureza de extensão, nós temos essa preocupação de trabalhar e sistematizar atividades práticas, lúdicas e pedagógicas no sentido de compreender a teoria em sala de aula e aplicar essa teoria por meio de atividades práticas, por meio de jogos, por meio de dinâmicas do processo de ensinar e aprender
na realidade. É um projeto que vem contemplar a formação do aluno, do graduando no curso. E, logicamente, que no decorrer, a partir de que período que esse acadêmico pode participar desse projeto? Isso, nós temos essa preocupação de fazer um processo de convite e capacitação desses acadêmicos. Então, como isso acontece? O acadêmico ingressou no primeiro período, ele ainda não domina as teorias e práticas, mas a vivência do projeto lhes possibilita trabalhar com atividades lúdicas, e possibilita trabalhar com atividades de recreação. Então, na medida de que esse acadêmico ele vai se apropriando dos fundamentos e práticas dentro do curso, ele vai desenvolvendo as atividades. Logo, nós temos acadêmicos do primeiro ao 8º período que participam do projeto. Não é feito um corte, só vai participar os acadêmicos de tal período, porque todos esses acadêmicos eles podem contribuir de alguma forma significativa, seja nas atividades de recreação, seja nas atividades de aplicação teórica e prática dentro das disciplinas de fundamentos. Como que eu na realidade, eu estou inserindo esses acadêmicos dentro desse projeto e o resultado, a proposta, qual a principal proposta e o resultado dessa proposta desse projeto? A principal proposta é possibilitá-los que eles tenham uma vivência prática a partir da teoria. Eu estudo sobre fundamentos e práticas de língua portuguesa. Então, eu desenvolvo uma atividade e eu levo essa atividade para o projeto e aplico essa atividade com as crianças. O importante é que esses acadêmicos, ao fazer essa aplicação dessas atividades, eles têm a possibilidade de fazer os ajustes necessários para entender o que eu preciso mudar nessa atividade, quais são as adaptações aos diferentes níveis de aprendizagem, além das questões do feedback que nós fazemos na relação. A atividade ela é proposta, a atividade ela é desenvolvida, mas ela tem um bom retorno no processo de ensinar e aprender, porque aí nós não cometemos aquela situação de ficar só nas teorias, falar que uma teoria funciona e na hora da aplicação não conseguir mensurar até que ponto essa metodologia, essa teoria ela é eficaz no processo de aprendizagem. Com relação ao ensino-aprendizado, quem são esses alunos que recebem esse reforço, né, de ensino de aprendizado? Quem são esses alunos? Como são escolhidos esses alunos? Isso, as crianças que participam desse projeto são as crianças que moram no entorno da associação. Essas crianças, elas são convidadas a partir das escolas. Nós vamos até as escolas das redondezas, no caso, a escola Jânio Quadros. Essas crianças, elas são indicadas a partir dos professores que já trabalham com elas nas escolas. Então, os professores têm um grupo de crianças que apresentam dificuldades em leitura, em escrita, em matemática. Então, essas crianças, elas vêm para uma atividade extra de escolarização na escola, no projeto ao longo dos sábados, ao longo das atividades que são desenvolvidas nos sábados. É interessante colocar que esse projeto fica no bairro Mariana, e a associação não presta só esse tipo de trabalho, porque nós temos lá também assistência médica, odontológica, nutricional, fisioterapeuta, né? Psicológica, uma série de atividades em que ali no bairro Mariana. O bairro Mariana foi beneficiado com isso. É interessante o volume de pessoas que procuram, né? E como é que a senhora se sente fazendo esse trabalho naquela comunidade? É um trabalho significativo no sentido de observarmos que o nosso trabalho pedagógico na faculdade ele pode contribuir e dar um retorno para a população que necessita, que na atualidade nós sabemos que pagar uma escola particular ou uma atividade intensiva de leitura, produção de texto, interpretação, matemática, nem todos os pais daquela localidade têm interesse cultural e também não tem essa questão do poder aquisitivo para estar fazendo essa determinada ação. Então, os alunos de forma eles contribuem com esse projeto juntamente com as crianças ao possibilitar que as mesmas vivenciem o processo de ensinar e aprender de forma gratuita. Elas não pagam por esse benefício, por esse trabalho que elas recebem
que é realizado pelas professoras juntamente com os acadêmicos. E vocês do projeto conseguem acompanhar a evolução desse aluno? Porque, na realidade, o que se vê é uma aula de reforço, né, naquelas disciplinas que ele está com dificuldade, e vocês dão um suporte para ele que possa acompanhar no colégio as disciplinas que são dadas, né, que fazem parte da grade curricular do ensino básico, né? Nós podemos perceber que essas atividades elas dão uma contribuição do reforço escolar, mas principalmente nós conseguimos despertar uma pequena semente, que é a semente do gosto pela educação. Diferente da escola regular, que tem a prova, que tem que cumprir horário, que tem todo aquele rigor metódico, o projeto ele possibilita que essas crianças elas participem de forma voluntária, elas não são obrigadas a ir, elas vão no projeto porque elas se sentem à vontade a estar lá. E as atividades são realizadas sempre com a ideia de trazer o lúdico para a aprendizagem. É uma contação de história coletiva, mas é uma contação de história que o tema ele é escolhido por todos. É uma atividade de matemática que elas vão utilizar, para além dos materiais da sala de aula, vai utilizar o balão, vai utilizar sementes, vai utilizar o próprio corpo para juntar grupos e formar operações matemáticas. Essa é uma forma lúdica desse projeto. Então, seria isso, utilizar os objetos com o objetivo do aprendizado. Isso. Por exemplo, a caixa de contação de história. Contar uma história para uma criança já é uma ação que vem sendo realizada cada vez menos pelos pais ou responsáveis. A correria, às vezes, impossibilita que os mesmos façam essa realização. E essas crianças, elas nem sempre têm essa pessoa que está ali com elas, contando história, incentivando aos estudos. Então, a caixa de contação de histórias por meio dos objetos, levamos uma caixa, e aí os acadêmicos fizeram isso de forma brilhante em alguns momentos, leva uma caixa com vários objetos. A criança começa a contar uma história. Aí ela tira, por exemplo, um gatinho. Ela precisa inserir o gato na história. Aí, novamente, ela está contando a história e tira uma folha de papel. Ela precisa inserir a folha de papel no contexto daquela história. Então, ao mesmo tempo que ela elabora uma produção textual, ela trabalha com o lúdico por ser uma forma diferenciada, por ser uma forma dinâmica de construir história. E depois o feedback. Todos juntos contaram essa história. Então, há uma necessidade agora das crianças elaborar um texto escrito da história que foi feita no coletivo. Então, isso possibilita que elas escrevam um texto, conte uma história, mas que não seja aquela questão fechada, metódica, rigorosa, que às vezes é colocado por outros espaços educativos. E a resposta, consegue ver aquela resposta imediata dessas crianças? Se alcançamos, como o projeto já acontece há 10 anos, tem crianças que estão há mais de 3 anos no projeto. Quem nos contribui nesse processo são os acadêmicos que acompanharam esse processo de evolução dessas crianças, porque como os professores trabalham um semestre, a professora trabalha outro semestre, nós temos atividades e por meio dessas atividades nós conseguimos comparar processo de escrita, processo de interpretação, processo de análise e até mesmo a socialização dessas crianças. Então é mensurado sim esse processo de progressão das crianças ao longo do projeto. E aí os acadêmicos também têm propriedade para discutir sobre essas questões, porque eles acompanham juntamente conosco o processo de desenvolvimento e interação das crianças e aprendizagem ao longo desses sábados que nos encontramos. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa.
Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 6 de outubro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com Sala de Opinião, aqui entrevistando a professora Wanderleia e os acadêmicos do curso de Pedagogia da Faculdade Metropolitana. Professora, é algo assim fantástico, né? Eu acho que trabalhar com a educação e ainda com um projeto de extensão com a comunidade dá mais vida para a gente, né? Sim, o projeto possibilita que nós observamos como nós somos formadores e como nós possibilitamos que esses acadêmicos em formação, eles podem contribuir de forma crítica, de forma organizada e de forma planejada no processo de ensino e aprendizagem dessas crianças. E eles vivenciam várias experiências, vivenciam um conjunto de aprendizagens, e aí eu convido, Jaqueline, você pode falar o que o projeto ele tem contribuído nesse processo de ensino, de aprendizagem profissional ao longo dessa sua formação? O processo de ensino e aprendizagem nós vemos ali na prática. Nós saímos da teoria, da sala de aula acadêmica, e chegamos lá no projeto e nos deparamos com crianças reais, alunos, né? Porque nós estamos na pedagogia com esse intuito, da docência também. Ou seja, você tem a possibilidade, você tem a oportunidade de aplicar metodologias técnicas, de vivenciar o lúdico. E, principalmente, acontece lá uma troca de saberes entre o acadêmico e a criança que está sendo assistida, e o professor acadêmico, o aluno, é uma troca de saberes entre, né, várias pessoas ali de diferentes ambientes. Qual o período que você está do curso? Sexto. Qual foi a sua dificuldade inicial para o contato com esse aluno? Eu confesso para o senhor que dificuldade eu não tive. Por quê? Porque eu já venho de escolas, eu trabalho com crianças. Então, para mim chegar lá, foi lidar com... o que eu me deparei, que eu me assustei um pouco, foi com a realidade... a carência deles, social, né? Social mesmo, né? Poder aquisitivo e tudo. Mas de lidar com eles, não. Porque eu já tinha experiência, né? Com crianças. Então, não foi nenhum problema, assim, para mim. Obrigado. Quem mais, professora, pode falar? Ana, por gentileza, discuta para nós sobre a sua experiência, sobre esse processo de vivência e interação no projeto de extensão Aprender em Comunidade. A primeiro momento foi meio assustador para mim, porque eu nunca tive nenhum contato com sala de aula, onde tinha contato com esse ambiente. Então,
Quando eu cheguei, aí eu cheguei lá com as crianças, eu não sabia como lidar, porque a gente tem a teoria, mas a gente estava começando. Eu, pelo menos, entrei no primeiro período. E quando eu tive aquela vivência, eu vi realmente que era isso que eu queria, porque é muito prazeroso você estar ali com elas, a troca de conhecimento com elas, nossa, é grandiosa. Você pensa que você não vai aprender com as crianças, pelo contrário, são elas que te ensinam. E o modo que a gente levava para elas é lúdico, né? A gente brincava com elas e aprendia dessa maneira, através das músicas, algumas brincadeiras, tanto aquelas crianças que são mais tímidas, elas se soltavam mais um pouco, porque elas viam as outras brincando e queriam também. Isso era uma forma de trazer ela para trabalhar em grupo, a socialização. O que levou você a fazer o curso de pedagogia? Eu fui influenciada porque eu já tinha alguém na família que estava nessa vivência, minha irmã já estava fazendo pedagogia, então você ouvia falar a respeito, então você acaba tendo curiosidade, e eu tinha certa afinidade com as crianças, e a partir da pedagogia eu ainda me encontrei mais ainda com elas, porque pedagogia é trabalhar com crianças, pode trabalhar em outro ramo, mas o principal é a docência, e é maravilhoso, é esplêndido. Então, é aquilo que você queria na realidade, isso, né? Eu particularmente me encontrei no curso, que é maravilhoso. Aí, professora, esse retorno dos acadêmicos, como é que a senhora se sente com isso? É muito gratificante e no final de cada semestre eles elaboram o relatório final daquele semestre que foi trabalhado. E aí, esse relatório final dos acadêmicos gera um relatório final de todo o projeto, das atividades desenvolvidas. E o que eu faço? Eu pego eles e cito nesse relatório final, colocando essas falas das dificuldades, das experiências, das aprendizagens. E nessas falas nós conseguimos perceber o quanto que esse trabalho ele é significativo para o acadêmico, para a comunidade. É um retorno muito importante e dá aquela sensação de que o nosso trabalho realmente está sendo eficaz e nós estamos conseguindo relacionar teoria, prática e reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem. Vamos te ouvir então agora. Eu acho que é a sua vez. Se identifica o seu nome e o período. Eu me chamo Tiago e estou no 5º período, já 50% pedagogo, temos nossa camiseta. E sobre o projeto, é gratificante porque nós vemos a alegria das crianças em aprender. E isso nós ouvimos constantemente aqui nas aulas de pedagogia, no decorrer do nosso curso. Sempre ouvimos que crianças devem aprender felizes, não com aquela pressão. E é isso que esse projeto proporciona. É isso que é bom de você estar participando, de você levando ideias novas e também através das experiências e através dos resultados que nós vemos, outras ideias vão surgindo para melhoria de outras aulas que nós podemos fazer os planejamentos, sempre trabalhando com a interdisciplinaridade. Nós ouvimos muito a interdisciplinaridade nas aulas, mas na prática é outra visão. Você trabalhar matemática e português na mesma atividade, isso é muito bom. E no que diz respeito à aplicação da teoria na prática, isso é interessante, porque, seu Aparício, a teoria às vezes é confundida com verbalização. E verbalização, muito se fala, mas pouco se diz, porque a teoria ela é indissociável com a prática. E existem alguns projetos, existem alguns ensinamentos que distanciam a teoria da prática, que elas são distintas, e não. E nós vemos neste projeto que teoria e prática são sempre unidas. Você está há quanto tempo nesse projeto, Tiago? Esse projeto eu participei nele durante 6 meses, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar em outra instituição com crianças, porque eu me apaixonei também. O projeto foi muito bom, mas devido à minha vida secular, eu tive que sair, né? Emprego, eu tive que sair do projeto, mas ainda vivendo outras experiências e levando as experiências que eu tive lá para esta outra instituição. Então, é uma grande escola, né?
É uma grande escola. Isso, grande estágio também. Grande estágio. Professora, esse depoimento do Tiago reforça tudo aquilo que a senhora colocou, né? Da importância dessa vivência, né? Na extensão com a comunidade, né? Sim, e o Tiago ressaltou uma palavra-chave muito importante, interdisciplinaridade. Nós percebemos que ao falar interdisciplinaridade, como ele colocou muito bem na teoria, é simples. Agora vamos pegar uma música e vamos trabalhá-la em português, em história, em ciências. Então essas atividades interdisciplinares, todas essas atividades foram feitas a partir da colaboração dos acadêmicos no processo de planejamento. Porque se nós planejamos e eles apenas aplicam, uma parte desse processo fica fragmentado. Então eles nos ajudavam nesse processo de organização das atividades de planejamento e posteriormente esse processo de aplicação e avaliação. E junto conosco também está o acadêmico Márcio, que veio e tem grandes expectativas de iniciar nesse ano esse projeto. Ele já ouviu vários... O Márcio está em que período? Segundo período. Segundo período. Então, como disse a minha professora Vanderleia, é um prazer poder estar aqui com o Dr. Aparício. Eu sou como se fosse um exemplo desse projeto, porque, vamos se dizer, ontem eu estive lá, né? Hoje eu estou aqui, frequentando a faculdade metropolitana, que tem um corpo docente maravilhoso, professores excelentes na nossa formação. Estou no segundo período, comecei, tem uns 10 dias, né, 15 dias por aí, e estou caminhando. Tive a sorte, né, a oportunidade também de, no primeiro período, no período do ano passado, 2018, acompanhar esse projeto, né? Eu não consegui vivenciá-lo, mas eu sei da grande importância desse projeto, porque é você que está aí assistindo, a criança que é o telespectador, ou os pais que estão acompanhando o programa Sala de Opinião, são entendedores que os seus filhos almejam o estudo, né? Isso que vai formar cidadãos, né? Honestos, com caráter, idôneos, e com certeza esse projeto é um exemplo para eles se espelharem nos próprios alunos que estão se formando em pedagogia, para poder acompanhar, porque todo bom exemplo ele eleva a pessoa à autoestima, né? E lá no bairro Mariana tem muitos alunos que precisam desse projeto, estar operando lá, e eu quero estar presente assim que começar, né? Eu quero estar lá e vou participar, porque a gente tinha um projeto ano passado e eu tive que adaptar por questões do próprio curso de pedagogia. Quando nós queremos almejar um futuro, nós precisamos adaptar, né? E eu adaptei algumas situações para poder participar do projeto, e graças a Deus conseguimos para esse ano participar do projeto. Eu estou aguardando o início dele. Algum comentário, professora? Eu fico lisonjeada e agradeço a vocês por toda essa experiência e vivência que vocês têm no projeto. E ao mesmo tempo nós começamos a refletir a postura ética, profissional, o cuidado que esses acadêmicos têm para discutir essa questão. Essas crianças que estão participando do projeto são aquelas crianças que em algum momento apresentaram alguma dificuldade na trajetória escolar e que estão ali buscando conhecimento de forma autônoma, de forma voluntária. E esses acadêmicos estão oferecendo a elas reflexões, aprendizagens e principalmente o incentivo ao processo de aprender e buscar o conhecimento. Elas vão para o projeto na necessidade, no anseio de aprender, de brincar, de conversar, de fazer as atividades. Então, eu vejo que isso é muito importante para os acadêmicos, traz retornos significativos nesse processo de reflexão, porque o que vivenciamos na escola, o que vivenciamos no sábado na associação, nós trazemos para a sala de aula e refletimos nos processos teóricos de ensino e aprendizagem. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião, mas já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo.
porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com um sala de opinião, ao lado da professora Vanderleia, falando sobre projetos de extensão com a comunidade. E aqui no bairro Mariana, em Porto Velho, na Fundação Aparício Carvalho, onde tem o problema assistencial e educacional. Professora, a abordagem em que a senhora faz, não só a senhora, mas toda a equipe faz nos colégios, e a abordagem que é feita no início com esses alunos que procuram a Fundação. Nós procuramos as escolas do entorno da comunidade. Essas escolas, nós contactamos os professores que trabalham com as crianças do 1º ao 5º ano. Esses professores, eles nos indicam quem são as crianças que há uma necessidade de ter um reforço, de ter um acompanhamento diferenciado do ensino regular. Porque como há um grupo de acadêmicos que faz o processo de acompanhamento do projeto, em média de 30 acadêmicos, esses acadêmicos conseguem fazer um acompanhamento individualizado para cada criança. Então, nós contactamos esses professores eles entram em contato com as famílias em algumas situações e essas crianças elas fazem uma inscrição conosco. Nós temos a autorização do responsável legal pela criança, no qual eles nos passam o telefone e o endereço, porque se acontecer qualquer situação na associação nós conseguimos ligar ou chegar até a casa desse responsável. Então o primeiro contato é esse. Os professores da escola que trabalham ao longo do ensino regular, eles nos passam quem são essa clientela que precisa de um acompanhamento. Então são crianças do 1º ao 5º ano. Essas crianças, a partir do preenchimento dessa ficha de inscrição, umas crianças entregam para nós, outras entregam para a responsável, a Andréia, na Associação Comunitária Aparício Carvalho. E essas crianças, quando vêm para o projeto, elas são reorganizadas nas atividades, não por idade, nem por séries, nem por ano escolar. Elas são organizadas por nível de aprendizagem. Então, eu tenho uma criança com 9 anos que está no processo de alfabetização e tenho uma criança de 6 anos que está no processo de alfabetização. Elas trabalham no mesmo grupo e desenvolvem atividades no mesmo grupo. E nós temos um cuidado muito especial de não rotular essas crianças, porque elas já vêm da escola com algumas rotulações.
esse sabe ler, esse sabe escrever, esse não sabe fazer nada, professora. Esse só vai para merenda. Então, tem muitas rotulações que as próprias crianças trazem dos próprios colegas. Então, nós evitamos todo e qualquer tipo de rotulação. Todas aprenderão no seu nível, no seu tempo de ensino e aprendizagem. Mas como a senhora insere, por exemplo, a abordagem com essas crianças nos primeiros dias? As primeiras atividades são atividades diagnósticas. Nós levamos várias atividades e aí tem crianças que têm dificuldade, por exemplo, de elaborar uma questão de soma simples, com 2 algarismos. Então, se essa criança ela não consegue fazer uma soma simples, eu vou ter que retroceder e verificar se ela conhece, pelo menos, quantificar. Então, nós vamos fazendo um diagnóstico. A criança está no processo de alfabetização. Só que tem criança com 6 anos que já consegue desenvolver palavras, frases, textos. Então, essa criança já consegue fazer uma interpretação de um texto simples. Então, nós fazemos um processo de diagnóstico e os acadêmicos e acadêmicas, eles também têm aptidões pessoais. Uns preferem trabalhar com os menores, outros preferem trabalhar com aqueles que já estão no 4º, 5º ano, e eles vão desenvolvendo essas atividades de acordo com as necessidades educacionais de cada uma dessas crianças. Hoje, no ensino básico, o que se vê é muita dificuldade com a língua portuguesa. A maioria, por exemplo, do nosso jovem não sabe ler nem escrever, que é algo triste, né? E como que a senhora trabalha esse quadro desse projeto com a língua portuguesa? Quando nós fazemos esse diagnóstico, nós temos essa percepção de que matemática e língua portuguesa são os maiores desafios do ensino regular e que se caracteriza do projeto também. Então, o que nós fazemos? Desenvolvemos atividades que levem a criança a elaborar texto sem que necessariamente seja copiando um texto do quadro, que ela faça um processo de leitura sem que necessariamente ela precisa de pegar um livro e fazer a leitura. Então, essas crianças, elas são levadas a desenvolver atividades de leitura. Pode ser de um ditado, pode ser de uma história. Dentro da matemática, nós fazemos essas atividades também de contação a partir de sementes, a partir de objetos concretos. Algumas crianças estão no nível pré-operatório, outras o operatório, outras operatório concreta. A abstração, que é fazer um cálculo matemático sem a ajuda de nenhum suporte concreto, nem todas estão ainda nesse nível. E qual o nosso cuidado? Organizar para que todas elas se sintam acolhidas, não no seu erro, mas na sua aprendizagem. A ideia não é mostrar quem está errando, é mostrar como se aprende no projeto. E existe, com tudo isso, um crescimento do conhecimento científico, né, para as próprias produções de vocês na vida, até do processo da graduação de vocês também. É uma troca de conhecimento fantástica, né? E se aproveita muito disso tudo na graduação, professor? Sim, porque o grande objetivo do projeto é que você possa vivenciar a prática e, a partir dessa prática, refletir de forma a elaborar conhecimentos científicos e acadêmicos, na elaboração de artigo, na elaboração dos trabalhos finais de conclusão de curso. Então, esses acadêmicos, eles já têm um espaço, um campo, que lhes possibilita a pesquisa de campo e uma coleta de dados para análise, para pesquisa e para atuação. Então, há sim uma possibilidade, o projeto dá essa abertura para que os acadêmicos vivenciem uma realidade e elaborem textos científicos, textos acadêmicos a partir dessa vivência prática. Professora, a senhora colocou que um dos grandes problemas também é a matemática, né? E que não se aprende fácil. Em um tempo não muito distante, se pegava uma tabuada, né, aquelas regras e tal, e o aluno se debruçava em cima da tabuada, repetia aquilo várias vezes e aprendia a matemática. No decorrer do tempo da evolução, a tabuada foi esquecida, né, várias peças interessantes da educação foram deixadas do lado. O que substituiu tudo isso? No trabalho, no projeto, nós observamos que
há uma necessidade, o trabalho tradicional na escola, ele é um trabalho eficaz de que ponto? No ponto de que eu coloco a criança, mostro a ela a possibilidade do processo de aprendizagem, mas dou uma autonomia e ao mesmo tempo eu exijo. Nós percebemos que a questão da substituição da tabuada veio por atividades dinâmicas, por atividades interativas, mas uma reflexão que é sempre persistente às vezes a aula ela é dinâmica, mas ela quando chegou à aprendizagem, ela teve o seu objetivo, a sua meta cumprida? Porque se nós tiramos aprender a tabuada, tiramos as formas tradicionais e práticas, nós substituímos por brincadeiras, por dinâmicas, nós sempre mensuramos. Eu posso fazer contagens com sementes, mas se eu trabalho também em forma conjunta para que a criança aprenda a tabuada, para que a criança conheça os números e para que ela relacione um símbolo, um número, a uma quantidade, é apropriado. Nós vamos percebendo que nem sempre substituir aquilo que está posto na forma e na metodologia tradicional é viável no processo de ensino-aprendizagem. Tem um método sintético de alfabetização. Eu misturei as duas coisas aqui, mas voltando. Tá. Nós temos na língua portuguesa o método sintético de alfabetização e o método analítico. O método sintético do ba, be, bi, bobu, às vezes ele é mais eficaz do que o método analítico, porque a dimensão e a organização educacional não nos possibilita. Então, se eu trago para a matemática um trabalho de forma sistematizada, dinâmica, divertida, só que a criança aprendeu, talvez uma tabuada que é trabalhada desde a tabuada do 1 até a tabuada do 10, vai ter um aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem tão quão importante uma atividade lúdica e uma atividade dinâmica. Nós sempre levamos em consideração que não dá para focar apenas em um. Eu preciso levar em consideração todos esses processos. Aulas tradicionais, aulas dinâmicas, elas se complementam nesse processo de ensino-aprendizagem. Nem só o lúdico, nem só o tradicional. Eu preciso de fazer uma medição dos dois nesse processo. Professor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com um novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 6 de outubro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC.
Voltamos com Sala de Opinião, ao lado da professora Wanderleia e dos acadêmicos de Pedagogia da Faculdade Metropolitana. Professora, brincar, né, e aprender estão muito ligados, né? Levar a recreação para essas crianças é algo que atrai, né? E, logicamente, que nós temos todo um processo pedagógico para que essas crianças possam aprender. As experiências dos nossos acadêmicos com isso, levando a recreação para o aprendizado. Como é que a senhora fala isso? Essas atividades lúdicas de brincadeira, elas sempre são trabalhadas no fim do encontro. O projeto acontece das 8h30 às 11h30, então nós desenvolvemos atividades pedagógicas até às 10h40, no máximo às 11 horas, para que tenhamos um momento de interação, um momento de atividades lúdicas e brincadeiras com essas crianças. Essas atividades, elas são importantes porque o adulto, ele ficaria 3, 4, 5 horas sentados, focado, estudando. A criança, ela começa a se mexer, ela começa a ter uma necessidade de se movimentar. E se nós levarmos ela para fazer elas ficarem sentadas, estudando, desenvolvendo atividades, sem trazer aquilo que naquela faixa etária é muito prazeroso, que é o brincar, se brincar em adulto é algo divertido e nós fazemos tão pouco, imagina para as crianças que vivenciam a fantasia, o lúdico, a imaginação. Então, essa brincadeira, ela é sim trazida para esse projeto, mas sempre no intuito de levar brincadeiras que trabalhem a lateralidade, céu, terra, mar, direita, esquerda. Então, a criança, por mais que seja uma brincadeira, ela precisa de estar atenta a esse conjunto de atividades que são envolvidas. E aí o Tiago, que está aqui conosco, trabalha uma atividade de forma muito espontânea e interessante. Eu gostaria que você falasse, Tiago. Sobre essa atividade? Sim. Sim, é a atividade Casa Morador Terremoto. Ela trabalha muito com os movimentos corporais. As crianças fazem um trio, onde uma fica embaixo e as outras fazem o movimento da casa. E uma criança fica sozinha e ela grita casa. As crianças que são casa trocam de lugar. E ela que estava só já procura ser uma casa. Se gritar terremoto, todos, morador, casa, eles viram aquela... Não é uma bagunça, mas é uma diversão. E sempre fica um e esse um vai falando. E eu fiquei feliz porque essa brincadeira permaneceu depois que eu me ausentei do projeto. Eles pediram, nós queremos o terremoto, Casa Morador Terremoto, isso é muito gratificante. A professora falou algo, eu quero aproveitar, sobre a individualidade. É o que eu mais analiso na pedagogia. Na minha visão de pedagogo, é a individualidade. Porque determinado teórico, por nome Torus, disse que a principal corrente educacional do século XXI é a individualidade. E nesse projeto eu pude acompanhar de perto. Você ouve cada sentimento das crianças, eles olham para você. Uma olhou para mim e disse: nossa, tio, você é tão gentil. Parece que eles têm sede disso. Eles têm sede dessa companhia de perto que o projeto proporciona a gente. E é maravilhoso. Edifica a criança e a nós também. Professora, com relação à leitura, como que é feito o trabalho de incentivo à leitura nesse projeto? Existe essa parte? Sim. O trabalho ele é realizado a partir da contação de história. Nós sempre levamos livros de histórias, desde os contos de fadas a histórias, por exemplo, Quem Soltou um Pum, A Princesa que Não Gostava de Ler. E são temáticas que levam as crianças a refletir sobre o brincar, sobre o lúdico. E nós possibilitamos que esse processo de contação de história, que desperta a imaginação, que desperta a criatividade, e também para aquelas crianças que nem sempre têm algum adulto ou um responsável ali incentivando o gosto da leitura, é algo que instiga. Ah, professora, eu não sei ler. Você não sabe ler? Letras ainda, mas você sabe ler imagem. Então nós levamos um livro de ilustração e podemos pedir para as crianças, conte-nos a história, porque ela não vai ter aquela sensação, aquele anseio de que ela não sabe,
mas ela vai ter a percepção de que ela está em processo de aprendizagem. Ela não lê letras, mas ela lê imagens. Então, ela conta uma história. Ela faz a história. Ela faz a história. E aí, quando essas crianças já são alfabetizadas e sabem ler, nós damos a possibilidade delas contarem essa história, mas com detalhe. Se fosse você contar ou mudar essa história, como seria? E aí elas recontam a história, criam e recriam novas histórias. O interessante, por exemplo, é o comparativo, né? Com as mesmas figuras, histórias totalmente diferentes, né? Acho que isso aí é algo fantástico também, né? Escutar a imaginação, né, dessas crianças. E vocês compartilham essa vivência constante com esses alunos? Quase sempre. Sempre que nós, que está no planejamento também, e nós levamos os livros, nós contamos as histórias, eles reproduzem, contam a sua maneira, às vezes reproduzem por texto, às vezes por desenho, pinturas com tinta, né? São várias as versões, né? Várias as visões da mesma história. Eu estou vendo o trem ali, eu me recordei de uma história que eu levei, que o nome da história é A Velhota Cambalhota. A velha morava num trem. E essa história, ela é cheia de altos e baixos, né? E ela é muito engraçada. E ao final, a história tem uma reviravolta e as crianças... E é uma história assim que divide opiniões. Tia, eu não gostei dessa história. Tia, eu gostei demais. Ah, qual parte que você gostou mais? Escreve aí pra mim. Ah, tia, eu não sei escrever tudo. Faz um desenho. Qual é? Como é que seria com você, será? Você tem uma vovó assim? A sua vovó dá cambalhotas? E isso, nossa, então, isso... Cria, né, a imaginação, faz a imaginação. Cria várias, né, e várias... né, abre um leque de possibilidades para o aprendizado. Numa só história, faço ideia, né, em muitas. Professora, existe, por exemplo, trabalho para ser feito em casa, leva um trabalho para na próxima semana voltar com o trabalho, e tem resultado isso, por exemplo, as tarefas para casa? Então, como o projeto ele foge da escola regular, nós desenvolvemos atividades que começam e finalizam na própria associação. Até pela questão dos materiais. Nós não teríamos logística para dar um kit e nem saberemos se esse retorno aconteceria, de levar, elaborar. O que nós fazemos? Cada criança ela elabora as atividades, fica conosco, nós fazemos o registro, nós fazemos o scanner dessas atividades para ter como uma memória e o arquivo mesmo do próprio projeto e de cada criança, só que as atividades elas iniciam e elas são concluídas no mesmo dia. Uma vez ou outra que eles pedem, professora, sobrou atividade, porque como nós falamos, como há essa organização por nível de aprendizagem, às vezes nós estamos trabalhando a história, o desenho só tem uma parte e a criança precisa completar a outra parte e criar uma história. Sobrou atividades. A criança maior ou menor, ela fala, professora, eu posso levar para minha casa a atividade que sobrou do outro grupo? Então, em situações como essa, eles levam, mas não é uma regra ter atividades para casa no projeto. Em termos de formação e de colaboração, do crescimento do pedagogo, esse projeto, o que você falaria? Esse projeto ele é um up, a formação do professor, do pedagogo. Eu me sinto lisonjeada de ter essa oportunidade de estar discutindo, refletindo e participando com essas crianças e com esses acadêmicos nesse processo de ensino-aprendizagem. Academicamente, ele é significativo porque o tripé da pedagogia é ensino, pesquisa e extensão. E nós sabemos o quanto que desenvolver atividades de extensão é difícil, até como os acadêmicos colocaram, devido à própria organização de trabalho, de atividades pessoais. Então, nós precisamos, e ao mesmo tempo, mostramos a ele a importância desse projeto para nós professores, para a vivência acadêmica deles, e nós sempre incentivamos esses acadêmicos e acadêmicas a fazerem uma graduação, a buscarem um mestrado, buscarem um pós-doutorado, buscarem qualificação profissional para o mercado de trabalho. Professora, nós estamos chegando ao final de Sala de Opinião. Eu quero agradecer imensamente a senhora, aos acadêmicos aqui presentes,
na participação no nosso programa. Sejam sempre bem-vindos aqui, foi uma honra recebê-los, mas temos que chegar ao fim do programa. Então, só agradecer a senhora, né, a Faculdade de Pedagogia, a Faculdade Metropolitana do curso de Pedagogia e todos os professores pelo belo trabalho. É realmente estimulante, importante e um projeto desse, numa região tão importante que tanto necessita, que é o bairro Mariana, né, e com crianças que necessita desse esforço do conjunto de todos, né, para melhorar a qualidade do ensino naquela região. Então, quero parabenizar vocês pelo trabalho e agradecer imensamente a participação de todos. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Novas possibilidades geram oportunidades. É preciso experiência para oferecer um novo curso de medicina. Faça medicina na Metropolitana. Inscrições abertas pelo site metropolitana-ro.com.br. Provas dia 6 de outubro em Porto Velho e Brasília. Medicina Faculdade Metropolitana Rondônia. Uma nova possibilidade para você realizar o sonho de ser médico.